28 de setembro de 2017. Na produção, Vivian Leal. Na mesa de áudio, Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo WhatsApp 993887532, pelo e-mail esferapublica@radioguaíba.com.br, pelo Twitter @rdguaíbaoficial e pelo Facebook Rádio Guaíba. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. AFISVEC Sindifisco RS, auditores fiscais, trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. E SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações, na defesa do servidor e do serviço público de qualidade. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33 31 6172. A PCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, nossa luta é por suas conquistas. Sou pai, mãe, irmão, irmã e sou policial civil. Simpol RS, sindicalismo responsável e propositivo, informa a hora certa. 1h15. Mais um duro golpe contra toda a classe trabalhadora. Reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Record TV, somos 100% Rio Grande. Hoje vamos falar de 2 ou 3 assuntos. Um deles muito importante: o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal do senador Aécio Neves, que está em discussão, em votação hoje, o requerimento no Senado. O Senado que está buscando certamente defender o seu colega, o seu membro. Dificilmente vai validar a decisão do STF. Estão aqui conosco no estúdio principal da Rádio Guaíba o jurista Eduardo Carrion, advogado especialista em direito eleitoral Lucas Lázari. Já vamos conversar com eles. Antes, vamos aproveitar para repercutir um assunto importante, que foi a votação na Câmara de Vereadores da planta do IPTU. A vereadora Sofia Cavedon foi nossa convidada há poucos dias. Ela defendeu aqui a ideia de... Eu entendi que ela ia aprovar o projeto, mas a vereadora votou contra. Eu entendo que deve ter sido por causa das emendas. Então queríamos esse esclarecimento. Vereadora Sofia Cavedon, boa tarde. Oi, boa tarde, Jurinir. Boa tarde, Taline, e os convidados, os ouvintes. De fato, a bancada do PT votou unida contra, porque ela tinha construído toda uma apropriação e ampliação, proposta de ampliação e, de fato, de desenho do IPTU progressivo e justo. E as nossas emendas, que ampliavam a percentual, a alíquota, chegando nos mais ricos, ou seja, chegando nos imóveis de 2 milhões, 5 milhões, era um aumento pequeno, mas era importante, 0,9, 1 e 1,1. E a outra emenda, a emenda dos vazios urbanos, o IPTU progressivo no tempo, criava o IPTU progressivo no tempo e definia para o governo municipal estabelecer em lei, mandar lei em 180 dias. As duas foram rejeitadas. Mas teve mais problemas, Jurimir. Quero chamar a atenção que, na verdade, muito, na minha opinião, pela forma truculenta, pouco dialogada, apressada, que o governo encaminhou. Nós tivemos votações lá que chegam a ser liberar um escândalo. Por exemplo, isenção do IPTU de todos os imóveis listados como patrimônio cultural. Sabe o que significa isso? 5 mil imóveis na cidade de Porto Alegre, e a grande maioria com pessoas com condições financeiras muito boas. Então, isso acabou sendo, sem uma coordenação, de fato, um sentido, de fato, um acúmulo com a população. O IPTU acabou distorcido brutalmente o projeto, e nós só íamos votar se, de fato, ele mantivesse uma coerência e ampliasse na progressividade. E quero lembrar, Jurimir, que nós votamos, até a primeira votação aí da emenda do PT, até tinha uma seriedade. Nós votamos todos, por exemplo, para que o impacto fosse diluído em 12 anos. E que a emenda do Cássio,
que no máximo a repercussão fosse de 20% nos 3 primeiros anos. Então, tinha tudo para sair, não tinha tudo, tanto que mostrou que não tinha. Mas se nós conseguíssemos evoluir com seriedade, né, mas chegou um momento que a impressão que a gente tinha é que a turma estava patifando, né? Então, se perdeu mesmo uma oportunidade, e aí eu acho que tem que voltar ao debate, fazer um debate através das instâncias do AP, com a cidade, e trabalhar de fato com mais transparência, com mais diálogo, mais respeito à cidadania. Aí pode ser que construamos aí, num próximo período, uma atualização, mas principalmente, né, justiça fiscal através desse instrumento, desse tributo. Muito bem, então está esclarecido. A questão foi a alteração, a não aprovação de certas emendas. Exatamente. Emendas que criavam, de fato, transferência de renda. Mas é uma pena, quero dizer, que tinha algumas mudanças importantes. Nós seguimos com novos empreendimentos com alto padrão, com 40% de desconto no IPTU. Então, esse debate tem que ser feito. Eu vou citar a Rossi lá na Ipiranga, vou citar o Parque Germânia, todos aqueles prédios, todos têm 40% de desconto no valor venal hoje. Então, tem injustiças que a gente não conseguiu avançar, e eu acho que a cidade tem que fazer um debate com tempo, qualificado, mas perceber isso, porque é possível tornar mais justo o IPTU da cidade. Muito obrigado, vereadora Sofia Cavedon. Que agradeço, um abração, Julimiro, um abração aos ouvintes. Boa tarde, vereadora. Muito bem, Taline, vamos conversar aqui agora com os nossos Só para atualizar, né, Juremir, essa análise que visa reverter o afastamento do Aécio, que ocorreria hoje, ficou para a semana que vem, no plenário do Senado, porque há um entendimento de que o caso possa sofrer um revés no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode esquecer, essa decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, portanto, com a participação de 5 dos 11 ministros da Corte, e como é um tema que tem gerado muita polêmica, inclusive entre os próprios ministros, deve então ser avalizada ou não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos começar aqui com o professor Eduardo Carrion. A decisão do STF de afastar o senador Aécio Neves e de mantê-lo em casa à noite, numa espécie assim de prisão domiciliar noturna, ou quem sabe de regime semiaberto. Pode sair de dia, mas de noite é obrigado a ficar em casa. Foi uma decisão correta? Estava nas atribuições do STF fazer esse afastamento, ou, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, se trata de uma cassação provisória não prevista na Constituição? Bem, antes de tudo, a minha saudação aos ouvintes da Rádio Guaíba, o meu abraço a vocês dois, a Taline e ao Juremir, que comandam com tanta competência este programa, e minha saudação também ao Dr. Lucas Lazari, especialista em direito eleitoral. Antes de tudo, eu gostaria de chamar a atenção que eu sempre fico muito feliz aqui quando eu entro no prédio ao ver aquele elevador antigo. Eu acho que é um dos poucos prédios, este aqui na Caldas Júnior e outro ali na Dr. Flores, que aqui no centro de Porto Alegre preservaram esse elevador antigo. É um prazer entrar nesse elevador e chegar aqui até o 2º andar. Que bom se houvesse essa cultura de preservação, né, de prédios históricos e outros logradouros. Se a nossa elite econômica, política, fosse administrar uma cidade como Paris, eu me refiro a Paris porque eu vivi lá 6, 7 anos. Eu acho que teriam destruído em 1, 2 décadas Paris. Achando que aquilo seria a quinquilharia, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e outros monumentos e prédios. Vejo, uma elite qualificada como a europeia preserva essas cidades. E nós, em grande parte, destruímos, né, Porto Alegre, sobretudo a partir dos anos 70. Os grandes empreendedores, alguns prefeitos, né, em que a lógica era de colocar abaixo casarões, como na Avenida Independência, que era uma bela avenida. Eu, quando estudante, ia lá por Anchieta, de bonde ainda, né, atravessando toda a Independência, naqueles prédios maravilhosos.
Eu tenho saudades desse momento. E não é puro saudosismo, é assim que ocorre na Europa. Em cidades como Amsterdã, como Lisboa, ainda tem bondes. Quando eu cheguei em Lisboa no ano passado, né, além das bacalhoadas e dos doces, andei ao máximo de bonde, com saudades da minha infância. Falo isso porque era o tipo do tema que eu gostaria de debater no Brasil. Mas infelizmente o tema é o Aécio. Infelizmente, né? Que homem que entusiasmou uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. E hoje estampado nos principais jornais, 9 inquéritos e uma denúncia. É verdade, existe a presunção da inocência, mas pelo amor de Deus, este é o homem, pedidos de prisão rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal. Este é o homem que pretendia governar, presidir o país. É a esta gente que estamos entregues. Aí se pergunta, é responsabilidade do eleitor? Não. Não, grosso modo. O eleitor não sabia de todas as falcatruas. Não sabia de todas as falcatruas. E é esta invenção que vendem gato por lebre da publicidade eleitoral. O marketing eleitoral, ele despolitizou a política. Ele cria um mundo de fantasia que não é um mundo real. E o eleitor se depara com um mundo de fantasia, não com um mundo real. Então, a minha sugestão sempre é de que o eleitor tenha o olhar crítico, né? Que não se deixe induzir pelo chamado engodo. E o Aécio é o protótipo, assim como tantos outros, do engodo. Um homem de boa aparência, tudo indica, mas que até o seu palavreado é o palavreado o mais vil possível, como algumas gravações documentaram. Pois bem, com relação especificamente à decisão do Supremo. Primeiro, um homem com esse currículo, ele se sujeita a receber invectivas como a do ministro Luiz Fux. O que disse o Luiz Fux? Já que ele, Aécio, não teve esse gesto de grandeza, vamos auxiliá-lo, exatamente a que se porte tal como ele deveria se portar. Sair do Senado para poder comprovar à sociedade a sua ausência de toda e qualquer culpa nesse episódio. Pelo amor de Deus, um senador da República, um ex-candidato à presidência da República, que disputou a magistratura máxima da nação em segundo turno, ter de ouvir isto, mostra a miserabilidade política deste personagem. É a nossa realidade, nós nos defrontamos com isto. Show Satanás, né? É o que podemos dizer. Pois bem, a decisão do ponto de vista exclusivamente jurídico é controvertida, é discutível. Até que ponto poderia a primeira turma, e foi um voto majoritário de 3-2, afastar por iniciativa própria, né, do exercício do mandato, ou suspender, na realidade, né, o senador Aécio Neves. Por mais que possamos condená-lo do ponto de vista político e jurídico, a decisão é discutível. Já houve precedentes no Supremo anteriormente, né, mas que num certo sentido foram contornados. Então, a decisão em si, eu acho que ela é sujeita a um exame mais cuidadoso. Eu não estaria tão convicto da razoabilidade e do acerto jurídico da decisão. Embora concorde com a sociedade brasileira, ou com a grande maioria da sociedade brasileira, que este homem não merece, do ponto de vista político, a cadeira senatorial. Muito bem. Doutor Lucas Lázari, boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Taline, Carrion, e aos guaibeiros e as guaibeiras que estão nos ouvindo, também nos assistindo, porque vivemos uma época agora que o rádio também é assistido pelo Facebook, em imagens. Eu começo a minha fala concordando com o final da fala do Carrion, de que o senador Aécio, ele deveria, e foi um erro grave do Senado, não do Senado como um todo, mas da
Comissão de Ética do Senado de ter arquivado o processo contra ele, porque ao Senado cabe julgar os seus pares, não cabe, né, ao Supremo, na minha avaliação, julgar o senador Aécio Neves, afastá-lo do seu mandato. E também penso, para deixar claro, para não ser mal interpretado, de que esse processo contra o senador Aécio, pela quantidade de provas que se tem notícia, muito provavelmente deve levá-lo à condenação. E eu levando a condenação, ao final do processo, não tenho dúvida alguma de que a pena a ser aplicada, uma pena de privativa de liberdade, deve ser aplicada. Eu digo isso para comentar a decisão de ontem, que na minha opinião, além de ser uma decisão equivocada, é uma decisão contraditória na minha avaliação. É uma decisão que é contraditória em si. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, na parte que trata das medidas cautelares diversas da prisão, que é onde está ali detalhado a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, recolhimento domiciliar noturno, segundo o Código de Processo Penal, existe 2 requisitos. Um dos requisitos é a residência fixa, isso o senador Aécio tem, mas o outro requisito é trabalho, é labor. E o Supremo não pode trabalhar. O Supremo, ao mesmo tempo em que lhe manda se recolher noturnamente nos fins de semana, lhe impede de trabalhar, porque o espírito dessa medida cautelar é que que o investigado trabalhe durante a tarde e à noite vá para o lar. O Supremo impediu o senador Aécio de trabalhar. Então, na minha avaliação, além de tudo, é uma decisão contraditória entre si, porque se o afastou do mandato, não podia ter aplicado essa medida cautelar, na minha avaliação. Taline, é um detalhe interessante. Agora, essa questão que o Lucas mencionou aqui, né? O Conselho de Ética. Quer dizer, o Conselho de Ética arquivou o processo contra o Aécio. Houve uma forte articulação política nesse sentido. Aliás, a bancada do PT no Senado já avisou agora pela manhã que vai ingressar com um novo processo no Conselho de Ética contra ele. Mas o Senado se absteve. Não é a primeira vez em que ocorre esta linha de confronto entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, muito em função da inércia do Legislativo para tratar de algumas questões. Falando de episódios que eu me lembro recentes envolvendo parlamentares, houve o pedido de afastamento do Renan Calheiros da presidência do Senado, não do mandato. Houve a determinação do afastamento do mandato e da presidência do Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. E houve a prisão do Delcídio Amaral, primeiro senador no exercício do mandato, preso. Todos os 3 episódios recentes que geraram muita polêmica e muito conflito institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O que a gente vê hoje, a mobilização no Congresso, majoritariamente com algumas dissidências, as bancadas estão se unindo numa defesa de que, o Supremo não pode intervir em uma prerrogativa que é do Legislativo. Mas há o pano de fundo, nós temos aí pelo menos 13 senadores envolvidos nos desdobramentos da Lava Jato e óbvio que eles também, nestes casos específicos, me parece, estão pensando no próprio futuro. Bom, vamos deixar fazer isso com o Aécio agora, como é que a gente fica lá na frente? Agora, como é que fica essa questão institucional? Porque o Brasil vive uma crise institucional que atinge todos os poderes. O Supremo cada vez mais adentrando, a meu ver, sou uma mera jornalista, não sou advogada, mas comentei com o Juremir ontem. Acho que a decisão foi equivocada, concordo com vocês, por mais que eu queira que o Aécio seja punido. Agora, qual é a perspectiva, doutor Carrion? Há uma queda de braço entre o Legislativo, o Judiciário cada vez mais intervindo em ações em função de uma inércia do Congresso Nacional, e o Executivo cada vez mais afundado e abraçado com o Congresso para tentar safar o próprio pescoço. Para completar isso, se o STF não age, o Senado nunca agiria. Veja, a análise que tu fizeste, Taline, ela é quase que irretocável. Mas eu vou tentar fazer um olhar mais otimista. Por favor, eu sou uma pessimista por natureza. Eu sou otimista até por uma questão estrutural, que eu sou aquariano, então eu tendo a pensar para frente e para cima. Não sei se eu sou otimista. Tu és aquariano e é pessimista, tu é um mau aquariano, então. Eu sou mau, deve ser, como é que tem aquelas outras coisas? Vamos ter que o ascendente. te jogar para outro signo. Tá bem. Pois bem,
eu acho que, apesar de tudo, as coisas estão se ajustando no Brasil, estão se desnudando. E isso provoca certas fricções. Com relação ao Supremo especificamente, um ativismo do Supremo, primeiro decorre de novos parâmetros com relação ao entendimento da Constituição e do próprio papel do Supremo como intérprete principal da Constituição. Isto é, o sistema nosso, que é um sistema de direito escrito, nós incorporamos também facetas, aspectos do sistema da Common Law, que é tipo o sistema norte-americano, o sistema inglês, de cortes constitucionais mais criativas, ou digamos, mais ativas. Isso então é um avanço, me parece. Agora, foi a própria corte que se arrogou essa ideia, porque nós, cidadãos, não fomos consultados para sabermos se nós queremos uma corte mais ativista ou não. Mas isso, digamos... E a Constituição também não diz que ela pode ser mais como diria o ativista. Montesquieu, está na razão das coisas. Tá certo. Independe das vontades. Pois bem, então, novos paradigmas jurídicos, em que pode, por vezes, haver excesso. Isso por um lado. Por outro lado, uma inapetência por parte do nosso legislativo de não decidir, muitas vezes. Inapetência por um lado, corporativismo por outro. Eu ia dizer um pouquinho mais que canalice como... Então, uma demanda social em que o Supremo, por vezes, tem que suprir esse sentimento e essa demanda. E por vezes, talvez, ultrapassando, como se diz, a linha vermelha. Mas no principal, se nós observarmos as decisões do Supremo nas 2 últimas décadas, elas fizeram avançar não só o entendimento da Constituição, mas também a supremacia da Constituição. Mas a reação corporativista, ela é forte. Vou dar um exemplo concreto para encerrar essa observação. No caso do presidente Temer, a Câmara dos Deputados não está autorizando o seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, um presidente que não tenha contas a prestar à Justiça seria o primeiro interessado a estimular a Câmara dos Deputados a autorizar o procedimento criminal perante o Supremo. Mas pelo contrário, porque nós não temos um presidente grande, nós temos um presidente pequeno. A nossa sociedade, as nossas instituições não merecem esta figura chamada Michel Temer. Não estou fazendo nenhuma acusação criminal, estou fazendo uma constatação no plano político e moral. É pequeno demais para a grandeza do nosso país. Ele não tem esse desprendimento de se afastar e para ser julgado pelo Supremo. Então utiliza dos mecanismos mais perversos possíveis. Eu estou me baseando no noticiário de imprensa, distribuição de emendas parlamentares, liberação de recursos, facilidades para os parlamentares. Se realmente não tivesse contas a prestar à Justiça, ele seria o primeiro interessado. Então, em face deste bloqueio, desta reação corporativa dos nossos políticos e dos nossos partidos, que, independentemente de posições ideológicas e programáticas, eles são uniformes, eles agem segundo um mesmo padrão. Nesse contexto, obviamente, por vezes o Supremo é forçado a dar respostas mais incisivas e, por vezes, ultrapassando os parâmetros exatos da legalidade e da constitucionalidade, quem sabe. É uma possibilidade. A gente conhecia uma expressão dessas tantas que viram clichês: decisão de justiça não se discute, se cumpre. Mas neste caso, a manchete, por exemplo, deste momento da Folha de São Paulo, do UOL, é: Senado desafia Supremo e decide votar afastamento de Aécio. Então, o Senado... Não, e só para relembrar, né, quando o Supremo determinou o afastamento do Renan Calheiros da presidência do Senado, o Renan Calheiros disse: não saio. É verdade, e não saiu. Então, quero dizer, decisão de justiça... vale para alguns. Cumpre quem não pode se rebelar. Quem pode, como o Senado, não cumpre. Exatamente.
É verdade, é uma crítica que se faz muito ao parlamento para justificar muitas das atuações ativistas do Supremo de que o parlamento ele deixa vácuos na lei e por não agir o Supremo é chamado a agir. E há exemplos bastante conhecidos de que isso realmente aconteceu. Para mim o caso mais claro desses todos é o caso da fidelidade partidária, onde havia uma dúvida real jurídica porque não sabia, não estava, a lei não dizia se o mandato pertencia ao partido ou se pertencia ao candidato, e o Supremo foi obrigado a se manifestar, e se manifestou e acabou editando uma resolução que nada mais é do que uma lei feita pelo Poder Legislativo, uma resolução do TSE. Mas acho que há muitos casos em que o Supremo age sob a tese de que o parlamento não deixou uma brecha, não agiu, quando na verdade ele está agindo porque o parlamento tomou uma decisão que a sociedade, e eu concordo com a opinião majoritária da sociedade, que o parlamento tomou uma decisão equivocada. Uma decisão equivocada do parlamento não deve autorizar uma atuação do Supremo. E o caso, para mim, gritante agora de uma decisão muito equivocada do parlamento, talvez a decisão mais equivocada que o parlamento tomou nos últimos anos, foi o arquivamento da denúncia contra Aécio Neves no seu Conselho de Ética. Isso é uma decisão do Senado, equivocadíssima, muito equivocada, mas isso não dá para caracterizar que isso é uma falta de atuação do Senado, que autoriza o Supremo a agir. Sim, nesse caso agiu. Agiu errado, mas agiu. Agiu errado, mas agiu. E é ele que cabe agir. E eu penso que a forma como a sociedade tem de se rebelar contra isso é... Felizmente hoje o voto é aberto no Senado, todo mundo sabe, os senadores que votaram a favor do arquivamento e os que não queriam fazer o arquivamento, e vai ter eleição ano que vem, que vai renovar 2/3 do Senado, onde isso deve ser levado em conta na hora do voto. Eu penso que isso não deve autorizar um ministro se arvorar no direito de ser um vingador da sociedade e tomar uma decisão dessas, que é muito perigosa, porque hoje é contra o Aécio, que eu acho que há quase o consenso na sociedade de que é alguém que merece ser punido, mas amanhã pode ser contra um deputado, contra um senador que tomar uma decisão que confronte o Supremo, e o Supremo vai ter já um precedente de intervir no Legislativo de forma equivocada. O nosso ouvinte Hamilton Alex diz o seguinte, que o Lênio Streck, né, jurista, participa aqui muitas vezes, chamou essa decisão do STF de um gol de mão. E o Hamilton disse também o seguinte, que o senador Aécio Neves está mais preocupado com a proibição de à noite não poder ir para a balada, com a proibição de não poder ir trabalhar. São dois problemas pro Aécio, não pode trabalhar e não pode sair para balada. Outra questão também, o afastamento do mandato, ele é juridicamente polêmico, porque o Código de Processo Penal permite afastamento de função pública, e aí se entende se mandato eletivo é ou não função pública, mas superando essa questão, no que o exercício do mandato de senador do Aécio estava configurando a obstrução à justiça ou cometimento de outros crimes? Isso não ficou claro na decisão do Supremo, porque achar que ele é um ruim senador, que ele vota mal e que ele não merece estar lá é uma coisa, mas eu não vejo na decisão do Supremo elementos que digam que a atuação do Aécio como senador está obstruindo a justiça e por isso precisa afastá-lo de lá. Diferente, por exemplo, do Eduardo Cunha, onde havia provas muito fortes de que ele, na presidência da Câmara, estava atuando para impedir o processo contra ele de agir. Essa é outra questão, acho que ficou ruim na decisão do Supremo. Vamos fazer um intervalo comercial e depois continuaremos esta conversa. Sintergues e Afagro. Sintergues, PEC da database, uma grande conquista é possível. Sintergues e Afagro informam a hora certa. 1:50. E esta é a semana de Titãs aqui no programa. Por que é a semana de Titãs? Eu assim decidi. Que maravilha. Só se quando eu quero uma música ele deixa. Já voltamos.
o troco, senhor. E a nota fiscal? Cada vez que a gente consome um produto ou serviço, paga imposto automaticamente. Mas se a empresa não recolher, a parte que a gente paga como consumidores não vai para os investimentos que o Brasil precisa. Toma outro rumo, o bolso do mau contribuinte. A PEC 186 vai garantir mais eficiência na fiscalização, mais justiça na arrecadação e mais dinheiro para o Brasil investir. Acesse facebook.com/186 PEC da Eficiência e apoie. Fenafisco, Sindifisco RS e a Fisvec. Valorizar o trabalhador e aprimorar suas condições de atuação significa mais qualidade nos serviços prestados à população. O CEMAP luta diariamente para que as instituições públicas e privadas invistam em seus funcionários. Associe-se ao sindicato e participe desta luta. Acesse www.semapsindicato.org.br. Vamos derrotar os PLs de Marquesan Júnior, que atacam direitos e reduzem nossos salários. Não podemos mais aceitar parcelamentos e precarização de serviços. O prefeito está destruindo a cidade e acabando com a nossa carreira. Vamos barrar Marquesan antes que seja tarde demais. Se o governo não recuar, é greve. Vem pra Assembleia Geral, filie-se ao Simpa e ajude a definir os rumos da categoria. Dia 29, 18 horas, no Largo Zumbi dos Palmares. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Garçom, por favor, para começar, o tradicional chopp. Depois, aquela tradicional costela. Ou será que eu vou naquele lombinho? Bom, faz assim, me traz o clássico carrinho de saladas, ou então aquele clássico entrecô, ou um filé à parmegiana. Garçom, por favor, me ajuda a decidir aqui. A tradicional dúvida, né, senhor? Churrascaria Barranco, eleita como Prêmio Tradição e Prêmio de Melhor Carne pela revista Veja 2015-2016. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha a garantia da qualidade. Sintec RS 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial. A PEC da database, bandeira histórica do Sintergues, já tramita na Assembleia Legislativa. A PEC 263 ajudará a organizar o Estado, fixando uma data para o governador devolver as perdas dos servidores, evitando dívidas para os próximos governos e tratando todos com igualdade de direitos entre os poderes. Contamos com o apoio dos deputados para sua aprovação. Sintergues. A Constituição Federal determina que a educação é direito de todos e obrigação do Estado. O governo Temer, no entanto, faz exatamente o oposto. Corta verbas e não escuta a comunidade educacional. Mais do que isto, quer congelar por 20 anos os gastos com a educação dos brasileiros. Um governo que não respeita os direitos do povo não é legítimo. Não deixa que roubem o teu futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A greve da educação cresce nos 4 cantos do estado. Por onde passamos, contamos com o apoio total da população. A luta é legítima. Chega de tortura, chega de parcelamentos. Para fortalecer ainda mais nossa mobilização, o CEPERS convoca todas e todos para a Assembleia Geral, dia 29 às 8:30 da manhã no Gigantinho. Após a Assembleia, vamos todos para o grande ato dos servidores públicos no Largo Glênio Pérez. Sartori, se prepare. Dia 29, Porto Alegre vai tremer. CEPERS Sindicato. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, recebendo os juristas Eduardo Carrion e Lucas Lázaro. Após a escolha musical do Jeremiro Machado da Silva. Como é que é? Após a escolha musical do Jeremiro Machado. Escolha altamente. Titãs tem, do ponto de vista político, as melhores letras sobre
a situação política do país nos últimos tempos. É um conjunto, assim, a gente rodou já, essa é a terceira nessa semana, mas tem 4 ou 5 mais que definem bem a situação política brasileira. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33 31 61 72. Semap Sindicato, quem faz Grande Rio Grande são os trabalhadores. Semap Sindicato informa a hora certa. 11:02. Tá aqui o Lucas Rivas, que não é muito fã do Titãs, eu entendi, mais ou menos só. Não, eu gosto sim, Jeremir. Boa tarde aos ouvintes. De Rude tu não gosta? Não. Nada. Não é minha praia. Eu sei. Agora, Juremir, olha só, está ocorrendo agora, nesse exato momento, aqui no centro de Porto Alegre, um ato que está sendo encabeçado pelos sindibancários, ou seja, está reunindo aí diferentes bancários aqui. Eles estão protestando contra a reforma trabalhista e estão coletando assinaturas para encaminhar um projeto de lei que está sendo aí coordenado pela CUT para revogar esta aprovação da reforma trabalhista. Segundo aqui os sindicalistas, são necessários aí mais de 1.300.000 assinaturas para que este projeto possa ser debatido no Congresso. Além disso, este ato aí que visa então manifestar apoio aos bancos públicos, os sindicalistas eles também se mostram aí temerários em função aí das notícias que estão sendo vinculadas, que apontam uma possível privatização ou venda de bancos estaduais como o Badesul e o BRDE aqui na região sul do estado. Portanto, sindicalistas aí unindo as forças contra a reforma trabalhista em defesa dos bancos públicos. Muito bem. E hoje então era que aniversário de nascimento de Tim Maia. Puxa, Tim Maia é muito bom. Tim Maia e Gustavo Chagas, nosso produtor, olha. Olha, eu sou Gustavo Chagas de aniversário. Uhum. Parabéns a ele. Beleza. Só figuraça. Só. Valeu, Lucas. Então, voltamos aqui ao nosso assunto? Voltamos. Muito bem. Doutores. A gente sempre fica com essa impressão, sempre que o doutor Carrion vem aqui eu falo isso, esse pessoal aí, um dia eles decidem de uma maneira, outro dia eles decidem de outra. A coerência, por exemplo, por que, bom, o senhor já deu, doutor Lucas Lázaro, algumas explicações, mas, por exemplo, não houve tanta gritaria assim quando afastaram o Eduardo Cunha. A Câmara dos Deputados parece assim se dobrar mais ao STF, o Senado diz não, a Câmara dos Deputados engole. O Senado vai lá e diz assim, não, aqui com a gente não, vocês não vão fazer isso. Bom, é verdade, o caso do Eduardo Cunha, enfim, ele tem diferença com o caso do Aécio, porque o Eduardo Cunha era presidente, era presidente da Câmara, que pese a decisão do Supremo ter sido de afastamento, inclusive do mandato, o Eduardo Cunha era presidente da Câmara também, não era um simples deputado como o Aécio é apenas senador. Não, e quando se tentou afastar o Renan Calheiros, era da presidência do Senado. Exatamente. Também. Aí não colou. Aí não exatamente. Exato. Embora a tese, o argumento para afastar o Renan da presidência do Senado não era porque ele estava cometendo algum tipo de crime, se era uma interpretação jurídica que depois o Pleno do Supremo reformou a adesão do ministro Marco Aurélio de que um réu não poderia estar na linha sucessória. O Pleno do Supremo acabou revogando aquela decisão. Então não era um caso que tem relação na justificativa com o caso Aécio e com o caso Eduardo Cunha. Mas é verdade, o Supremo ele tem sido uma casa de mais enfrentamento que a Câmara dos Deputados, sem dúvida. Eu achei que o voto não foi em relação ao afastamento do Calheiros do Senado, foi em relação ao afastamento do Cunha da presidência da Câmara e do mandato. Sim. Os 11 ministros do Supremo referendaram uma decisão do então ministro Teori Zavascki de afastamento do Eduardo Cunha. E todos eles, nos seus votos, eu me lembro que foi um julgamento que eu acompanhei na íntegra e agora busquei aqui, eles afirmaram o seguinte, afastar Cunha é uma decisão drástica, para lá de incomum. Esta decisão trata-se de uma excepcionalidade, não é um instrumento de valorização de um poder sobre o outro. Essa foi a manifestação do Dias Toffoli. A Carmen Lúcia, que está no comando na presidência do Supremo, também classificou a situação como excepcionalíssima e disse que a decisão não poderia se popularizar. Neste caso, não havia outra solução, disse a ministra. Eu não sei se tu tens a data aí desse julgamento? Tenho a data aqui do julgamento, foi 2016, 5 de maio de 2016. Eu não lembro quando, evidentemente, minha memória não cansa tanto, mas o pedido do Ministério Público, se não me engano, foi em novembro de 2015.
Veja que o pedido é em novembro de 2015 e a decisão é em maio? Sim, maio. Vamos ver aqui quando é que foi o pedido do Janot. Uma das críticas feitas, por exemplo, ao ministro Teori Zavascki, que ficou com esse processo durante 5 meses, permitiu que o impeachment acontecesse e só afastou Eduardo Cunha depois. Se ele tivesse afastado o Eduardo Cunha antes, possivelmente o impeachment não tivesse acontecido. É verdade. Doutor Carrion. Veja, um jurista alemão do século passado, ele dizia: a forma é inimiga figadal do arbítrio e irmã gêmea da liberdade. Só um parênteses, foi em dezembro de 2015 que o Janot pediu. Dezembro de 2015. Quer dizer, respeitar procedimentos e formalidades faz parte da lógica jurídica. O tempo do direito não é o mesmo tempo dos meios de comunicação, ou o tempo do jornalismo de maneira geral, né? Ou o tempo da economia. É um tempo, como se diz, diferido, porque respeita certos parâmetros necessários em defesa da liberdade. Então, quando a gente faz um comentário tipo essa decisão do Supremo de ontem, chamando a atenção que talvez tenha havido um excesso na decisão, não é em defesa deste ou daquele personagem, muito antes pelo contrário, nós formulamos as críticas, né, aqui ao Aécio Neves, né, que realmente não é uma figura que merece a grandeza do nosso país, né? O país não merece ele. E ousadamente foi até candidato à presidência. Depois se desnudou a verdadeira face desse personagem, assim como de tantos outros, né? Não quero que ele monopolize as maldades do país. Não, são tantas maldades que ninguém consegue monopolizar. Outros personagens já ajudaram para isto, né? Ou fazem parte destas maldades. Mas o respeito a certos procedimentos, a certas regularidades, a certas formalidades são indispensáveis no mundo jurídico, né? Com relação ao Supremo especificamente, ainda recentemente, vejo, dia 20 de setembro, eu estou com a matéria aqui, um jurista, professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, do curso de Direito, a tragédia no STF. Há pouco eu tinha feito elogios ao STF, mas também tenho que reconhecer alguns problemas. Ele faz algumas críticas pontuais e importantes, mas já aí havia informações anteriores. Por exemplo, as decisões de colegiado no Supremo não atingem um percentual superior a uns 10 a 15%. De resto, são decisões monocráticas, isto é, liminares de um ministro, sem consulta aos seus colegas. 10 a 11% é o dado que tu tem. 10 a 15%. Eu tinha lido que era menos ainda, que era 7. Não, pelo que eu me recordo, ultrapassava 10, por isso que eu estou falando que bom. 10 a 15, para não me arriscar demasiadamente. Então, as decisões de uma Corte Suprema devem ser, na medida do possível, decisões colegiadas. O Supremo tem 2 turmas, primeira turma e segunda turma. Dependendo da natureza das matérias, as questões se decidem no plano das turmas, eventualmente vão a plenário. Pois bem, decisões largamente majoritárias serem monocráticas é um problema. Isto por um lado. Por outro lado, que também este artigo que eu referi, a tragédia no STF, que é recente, do dia 20, último, chama atenção, é estas manifestações demasiadas e reiteradas de alguns ministros do Supremo junto aos meios de comunicação. Como se diz tradicionalmente, o magistrado deve falar nos autos. Se nós observarmos... Sim? Isso ficou para trás. Ficou para trás, parece. Gilmar Mendes fala. Acho que o único lugar onde ele não fala é nos autos. Tá certo. Mas em algumas cortes supremas no exterior, por exemplo, a Corte Suprema norte-americana, não se tem notícia de membros da Corte Suprema norte-americana ou do Tribunal Constitucional francês ou italiano ou espanhol se manifestarem reiteradamente junto à imprensa sobre, inclusive, processos pendentes. Outra coisa é o chefe máximo do órgão
se manifestar publicamente sobre aspectos administrativos do órgão. O presidente do TRF4 praticamente condicionou a condenação do Lula quando veio a sentença do Moro. Ele disse: é perfeita, é irretocável, é irretocável, eu não tenho o que discutir. Então eu perguntei, conversei com ele depois dessa manifestação, e ele disse que ele não ia fazer parte do julgamento, que ele manifestou uma opinião que não iria interferir na decisão dos colegas de corte. Mas seria de bom tom não ter proferido. Sim, o padrão deveria ser este, de não se manifestar salvo nos autos, salvo os presidentes de cortes, para informarem a sociedade com relação aos trabalhos genericamente dos tribunais, quantos processos apreciaram naquele ano, quantos estão pendentes de apreciação, falta de servidores, falta de juízes, questões administrativas, mas questões jurisdicionais só depois do trânsito em julgado. Quando muito. Outro dia nós entrevistamos o ministro Marco Aurélio Mello, que é muito bacana, dá sempre entrevistas e é bom de conversar com ele. Ele disse que tem uma inimizade notória com o ministro Gilmar Mendes e que, se fosse no século XVIII, daria duelo e que ele escolheria a arma de fogo, que é para não deixar dúvida. Aliás, o ministro Marco Aurélio se manifestou agora há pouco, na chegada ao Supremo Tribunal Federal. O site o portal J divulgou isso no Twitter. Eu já pedi para a Vivian separar ali para a gente rodar no terceiro bloco. Beleza, e agora nós vamos então ao Guaíba Notícias. Depois intervalo comercial, já voltamos. Rádio Guaíba, jornalismo com informação e credibilidade. 101.3 FM, 720 AM, radioguaíba.com.br. Guaíba Notícias. 2 horas, em Porto Alegre, 19 graus e 8 décimos. O senador Humberto Costa disse há pouco que o Partido dos Trabalhadores vai ingressar com uma nova representação por quebra de decoro contra o senador Aécio Neves no Conselho de Ética do Senado. Uma primeira representação feita pela rede já foi arquivada pelo Conselho de Ética em julho. Senadores discutem um requerimento para que o plenário da Casa autorize ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o colega do mandato. O plenário manteve a decisão do Supremo, que determinou a prisão do parlamentar por obstrução da Justiça. Termina amanhã o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária da Receita Federal, que permite a regularização de dívidas com o fisco vencidas até o dia 30 de abril de 2017. A adesão ao PERT abrange os débitos indicados pelo contribuinte, mesmo que se encontrem em discussão administrativa ou judicial. São oferecidos descontos de até 90% nos juros e de até 50% nas multas aos inadimplentes. Tempo nublado em Porto Alegre, na Calda Júnior, 19 graus e 8 décimos. O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vai ser escolhido após a definição dos procedimentos de tramitação da peça na comissão. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, do PMDB, deve se reunir ao longo do dia com coordenadores de partidos para tratar dos ritos que serão adotados na apreciação da denúncia. Pacheco adiantou que vai escolher um relator que possa conduzir tecnicamente esse trabalho, que tenha conhecimento jurídico e comprometimento com a CCJ. A votação da denúncia no colegiado deve ocorrer após o feriado de 12 de outubro. Guaíba Notícias, próxima edição, às 3 horas. O governo do estado quer renegociar a dívida com a União para ficar 3 anos sem pagá-la. Se o acordo for assinado, deixarão de ser pagos 10 bilhões de reais durante 3 anos, mas a dívida aumentará em mais de 20 bilhões. Conta que nossos filhos e netos terão de pagar. No mesmo período, as 5 receitas apresentadas pelos auditores fiscais da Receita Estadual podem gerar mais de 15 bilhões. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado.
Vamos derrotar os PLs de Marquesan Júnior, que atacam direitos e reduzem nossos salários. Não podemos mais aceitar parcelamentos e precarização de serviços. O prefeito está destruindo a cidade e acabando com a nossa carreira. Vamos barrar Marquesan antes que seja tarde demais. Se o governo não recuar, é greve. Vem pra Assembleia Geral, filie-se ao Simpa e ajude a definir os rumos da categoria. Dia 29, 18 horas, no Largo Zumbi dos Palmares. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Eu escolhi ser policial civil para proteger a sociedade. Saio às ruas sem saber se volto para casa e minha família. Sofro quando perco uma vítima ou um colega para violência. Sou cidadão que é o braço armado da sociedade e não de um governo. Sou pai, mãe, irmã, irmão e sou policial civil. Campanha de valorização do policial civil. Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Simpol RS. Sindicalismo responsável e propositivo. O GEIR me apresenta Segurança em 60 segundos. O Rio Grande do Sul vive uma verdadeira epidemia de violência. Em 2016, foram 778 mortes violentas somente em Porto Alegre, o que torna a cidade uma das capitais mais violentas do país. No interior, cidades inteiras são feitas de refém por assaltantes de banco, enquanto os poucos policiais disponíveis se arriscam para tentar defender a população. Esse descontrole é resultado da política de desmonte da segurança pública promovida pelo governo Sartori. Em setembro, a Polícia Civil ficará sem salário no fim do mês, com contas atrasadas e sem dinheiro nem mesmo para ir até o trabalho. O número de policiais é o menor da história e centenas deles são obrigados a cuidar de presos que aguardam vagas nas celas superlotadas das delegacias. Essas, por sua vez, abrigam ilegalmente mais de 400 presos que deveriam estar nos presídios, colocando em risco a vida da população que procura as delegacias e dos policiais civis expostos a rebeliões e tentativas de fuga. Esse é o retrato da segurança pública no governo Sartori. Policiais sem salários e uma população amedrontada exposta à violência. Priorizar a segurança pública é investir na polícia. O Sindicato dos Técnicos Industriais é contra a privatização da água e da energia elétrica no estado. Privatizar fará a população que necessita do serviço pagar ainda mais caro por ele, sem que tenha a garantia da qualidade. Sintec RS 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial. Encilho o meu cavalo e ando pela coxilha. Levo sempre comigo 1 litro de água na vasilha. Do churrasco não abro mão, mas uma saladinha é sempre opção. Sou gaúcho de tradição, mas cuido bem do coração. Afinal, um hábito muda uma vida, mas não muda uma tradição. Mude um hábito na Semana Farroupilha. Acesse mudeumhabito.com.br e saiba mais. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. O Simpro RS está na campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa popular que, para ser protocolado, precisa de 1.300.000 assinaturas. Por isso é importante a mobilização de toda a sociedade. Acesse simprors.org.br, faça o download do formulário padrão, assine e peça para seus amigos e familiares assinarem também. Campanha nacional pela anulação da reforma trabalhista. Quem quer garantir direitos, assina. Simpro RS. Não podemos assistir de braços cruzados ao desmonte do patrimônio público. O que não está sucateado, como a educação, está ameaçado, como o Banrisul e a própria Caixa. Por isso, a APCF do Rio Grande do Sul reforça sua luta pela manutenção do que é nosso, meu, seu e do povo brasileiro e defende a importância da Caixa no desenvolvimento social do país. Por um Brasil mais justo e por uma Caixa 100% pública. APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. Nossa luta é por suas conquistas. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, com o professor Eduardo Carrion e com o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lázari. Sintec RS, 30 anos, sempre ao lado do técnico industrial, informa a hora certa. 2:07. Temos? Então,
a fala, não é, Taline? É a manifestação às jornalistas do ministro Marco Aurélio Mello. Para situar os ouvintes, relator do caso Aécio, ele votou contra, foi voto vencido, contra o afastamento do Aécio do mandato e contra a reclusão noturna, e obviamente foi abordado por jornalistas agora há pouco, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo foi divulgado pelo portal J no Twitter. Vamos ouvir. Há uma crítica aos ministros do Supremo que eles estariam atuando mais politicamente do que juridicamente. O senhor concorda com essa avaliação? Não posso concordar, porque eu julgo os colegas por mim, eu não atuo politicamente. A minha política é única, é de observância, como eu disse, à Constituição Federal. Estamos diante de uma crise de poderes? Estamos diante de uma crise institucional, mas será suplantada porque a nossa democracia veio para ficar. É grave? É grave. Então, estamos diante de uma crise grave. Diz que será superada, mas que existe. Pois é, professor Carrion. Não é todo dia que um ministro do Supremo Tribunal Federal admite que tem uma crise entre os poderes. Reconheço que não é todo dia, mas não significa que concorde com a avaliação. Eu acho que não tem crise. Eu acho que crise institucional não. Nós estamos num processo de avanço e de superação. Como eu disse anteriormente, de quebra de paradigmas. Então eu vejo positivamente o cenário político. Porque anteriormente não havia este tipo de responsabilização que estamos presenciando hoje. Logicamente que isto aí nos desalenta, nos entristece, mas é o ponto de partida para superarmos esta realidade negativa. É como no processo psicanalítico, se nós não nos reencontrarmos com as nossas neuroses, nós não encontramos também o caminho da sanidade ou da salvação. No plano político, algo análogo. Nós estamos nos dando conta de que vivemos num mundo de fantasia. A realidade está sendo desvelada. Essa é a nossa elite política, grosso modo. Eles fazem assim, independentemente de horizonte pretensamente ideológico ou pretensamente político. Todos os gatos são pardos. Aparentemente um é vermelho, outro é amarelo, outro é azul, e assim sucessivamente. Este contato com a realidade nos entristece. Mas se nós não passarmos por isto, se nós não amargarmos isto, nós não avançamos. E nós estamos avançando. Certas instituições, com acertos, basicamente, com erros, é verdade, também, como Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, estão levando à frente a responsabilização, isso que nós precisamos. Eram elites econômicas e políticas acostumadas com a impunidade. Este é um novo quadro. Então, como eu posso ficar pessimista em face deste quadro? Falar em crise institucional. Eu acho que esse discurso da crise institucional, ele favorece exatamente as alternativas golpistas. Ou alternativas que saiam do caminho do fortalecimento da democracia. Agora, doutor Lucas Lázari e professor Carrion, por exemplo, o ex-ministro, ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, ele volta e meia agora, aposentado, se manifesta no seu Twitter. Ele diz, por exemplo, que o impeachment da presidente Dilma foi um impeachment tabajara. Essas instituições funcionam bem ou funcionam mal quando elas permitem e presidem um impeachment tabajara? A gente tem uma democracia extremamente jovem e uma cultura democrática muito pequena. E estamos vivendo agora um período histórico, que eu acho que veio para ficar, de que as questões que envolviam o mundo do direito, elas deixaram hoje de ser de interesse apenas de um grupo restrito da população para ser de interesse público. Os 11 ministros do Supremo, por exemplo, são pessoas públicas, conhecidas. Tem gente que conhece os 11 ministros do Supremo e não sabe a escalação internacional. Exatamente, tá? Porque os do Grêmio. O do Grêmio. É que eu sempre vou pelo mais importante. Eu tenho um trecho aqui do voto do ministro
Marco Aurélio, e ele mencionou essa questão depois em entrevistas, que vai um pouco no sentido do que a gente estava falando da constitucionalidade e do posicionamento dos ministros em relação aos episódios que a gente tem visto, como o do Eduardo Cunha, que eles trataram como uma postura, um entendimento da corte de excepcionalidade. Olha o que disse o Marco Aurélio sobre o caso Aécio. A minha decisão certamente não foi a decisão enquadrável como politicamente correta, porque a sociedade quer vísceras. E talvez a decisão da turma tenha atendido a esse anseio da sociedade. Questão que a Lava Jato, se me permite, ela tem usado e abusado das prisões preventivas. E, grosso modo, para grande parte da população, se a prisão preventiva, se a prisão provisória ou se é uma prisão de cumprimento de pena, é algo, para a sociedade, é algo irrelevante. O que interessa é que que a sociedade não gosta, que a sociedade entende que mereça estar presa, e está presa, está recolhida num estabelecimento prisional. É o caso de João Vacari Neto, que já foi absolvido 2 vezes pelo TRF4 e continua preso. Ele não está preso, ele está preso justamente na ação em que ele ainda não foi julgado. Ele está preso preventivamente, não sei por quanto tempo. É verdade. E além de a gente ter uma cultura democrática pequena e uma democracia extremamente jovem, pouco consolidada, a gente tem uma cultura de direito muito frágil também. Então a população, quando ela não consegue entender, por exemplo, que alguém que se entende que cometeu um ato ilícito, que merece ser punido, não seja preso preventivamente, porque a prisão preventiva para a população virou regra. E a questão envolvendo o senador Aécio, que é o tema que a gente começou debatendo, e o Marco Aurélio muito bem fala disso, se ele cometeu um crime, por qual razão não antecipar sua condenação? É isso que aí também tem outro problema, doutor Lucas Lazer, que é o seguinte: políticos de todos os partidos foram presos preventivamente. É verdade. Quando chega no PSDB não acontece. É verdade. Isso é um problema, porque quando a prisão preventiva virar algo vulgarizado, se começa a se questionar porque alguns são presos, outros não. A prisão preventiva deveria, na minha avaliação, seguir sendo a exceção da exceção. No Mensalão não teve nenhuma prisão preventiva, ninguém foi preso preventivamente no Mensalão, e deixar as prisões para acontecerem depois das condenações que certamente virão. Algumas já vieram, inclusive. Não, e assim, vai acontecer, já está acontecendo nas redes sociais, uma cobrança muito forte dos senadores. Sim. Tem senadores que vão votar no clima de corporativismo e pensando ali na frente para salvar o próprio pescoço. Quem é candidato ano que vem? Mas tem senadores que vão votar pela Constituição. Sim, eu não acredito que o Senado seja formado por 83 canalhas, né? 81 canalhas. Tem senadores que vão votar pela Constituição. E todos serão colocados no mesmo barco. Doutor Carrion. A prisão preventiva realmente é uma excepcionalidade. Mas como envolve a liderança política, muitas vezes para o próprio prosseguimento regular do feito é que se decreta a prisão preventiva, porque é gente com poder e com muito poder. Então, por precaução, muitas vezes tem se decretado a prisão preventiva. Agora há de se reconhecer que deve ser uma excepcionalidade. Na linha conosco a senadora Ana Amélia Lemos. Boa tarde. Boa tarde, Juranir, boa tarde, Taline, boa tarde, ouvintes, boa tarde aos convidados da Esfera Pública de hoje. Senador, estamos ansiosos para saber, terça-feira o Pleno do Senado vai se manifestar sobre a situação do senador Aécio Neves. Como é que a senhora vai se posicionar? Juranir, a minha posição precisa ser coerente com as minhas atitudes tomadas até agora. Eu não posso mudar de lado tendo sido tão zelosa quando votei a cassação de Demóstenes Torres, a cassação de Delcídio do Amaral, e se assemelha no objetivo e no motivo que levou à determinação do Supremo Tribunal Federal em relação a uma prisão domiciliar decretada pelo Supremo Tribunal Federal ao senador Aécio Neves. E também a minha contundência na comissão especial, que determinou o afastamento
da ex-presidente Dilma Rousseff. Como eu tenho repetido, Juremir, e também no Esfera Pública já disse, a minha régua moral é uma só. Então, mesmo que seja a pessoa que tenhamos convivido juntos, feito uma campanha juntos, que tenhamos compartilhado a campanha de 2014, a presidência da República e o governo do Estado, não posso agora, diante desses fatos que são realmente politicamente muito complicados, mudar de posição e mudar de régua moral. Então, a régua moral é a mesma, e se vier o pedido de cassação do mandato, não terei dúvida em relação a isso, mesmo reconhecendo que, do ponto de vista constitucional, existam muitas argumentações a respeito dos limites, mas, sobretudo, o grande debate que se faz é da forma e da subjetividade usada nos votos do ministro, especialmente Luiz Fux, na hora que a sentença foi dada, voltando ao afastamento do senador Aécio Neves do mandato, e uma verdadeira prisão domiciliar, como foi chamado recolhimento domiciliar noturno. Ele está impedido, inclusive, de falar com testemunhas da Lava Jato. Nesse caso, significa dizer que ele está proibido de falar com a sua própria irmã, Andréa Neves. Esse é o aspecto institucional e constitucional que eu não vejo, porque nós somos políticos, estamos numa casa política, e é politicamente que eu estou agindo nesse episódio. Eu ia mesmo mencionar, senadora, a senhora está agindo com coerência política, mas reconhece que há controvérsias jurídicas e constitucionais no caso envolvendo o Aécio Neves. O clima no Senado é de crise institucional com o Supremo Tribunal Federal? Há um sentimento de intervenção indevida da Corte? Não acredito nisso, Taline. É uma, digamos, também atitude correta e legal. Eu, inclusive, votei a favor da urgência do requerimento feito pelo senador Humberto Costa, porque acho que essa é uma matéria que você não pode adiar. Você tem que tomar uma decisão. E a decisão as pessoas têm que votar para que a sociedade saiba como cada um está votando dessa ou daquela maneira. Então, acho que esse foi o motivo pelo qual eu votei sim ao requerimento de urgência, para que a gente defina logo isso e supere essa crise. Nós temos que estar preocupados, sim, com a instituição que nós representamos, no caso, o Senado Federal e o Supremo. Como você disse bem, essa decisão do Supremo suscitou um grande debate, inclusive entre os especialistas do direito, em relação aos limites do artigo 53 da Constituição, porque não houve flagrante em relação a esse processo. Mas na cassação do mandato de Delcídio do Amaral, o que se usou como elemento e como argumento para justificar o pedido de cassação? Exatamente a mesma coisa, uma gravação em que ele revela atos que ele teria praticado ou que teria interferido em questões relacionadas a processos ou à defesa ou à proteção de pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Então, o mesmo critério é preciso ser usado agora. Eu também renovo que há questões jurídicas ou questões constitucionais que precisam ser levantadas e esclarecidas. O próprio Supremo Corte precisa, porque essa foi uma decisão de uma turma, não foi do colegiado do Supremo Tribunal Federal que tomou a decisão. E a Corte e a Justiça, digamos, a decisão superior será do plenário do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, eu continuo, do ponto de vista do Senado Federal, tem que ser uma decisão política e, como tal, precisa ser tomada o mais rápido possível. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada, meu caro Juremir, pela oportunidade. Obrigada a Taline, obrigada aos ouvintes também do Esfera Pública. Muito obrigado. Boa tarde, senador. Já na linha conosco o senador Lazier Martins. Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde, ouvintes da Guaíba. E os presentes, que eu vi que o professor Eduardo Carrião está presente. E o doutor Lucas Lázari. Doutor Lucas Lázari. Estou à disposição de vocês. Queremos saber como é que o senhor vai se posicionar em relação ao caso Aécio Neves. Olha, Juremir, se pudesse, eu condenaria o Aécio. O Aécio cometeu, por todos os indícios conhecidos, cometeu falta muito grave ao receber 2 milhões de reais para a campanha e com os indícios muito fortes. Mas eu sou formado em Direito
e até exerci a advocacia durante vários anos, e numa faculdade de Direito muito conceituada, que é da URGS. E quando eu cheguei aqui ao Senado para assumir o mandato, eu jurei cumprir a Constituição. E a Constituição diz no artigo 53, parágrafo 2º, que após a diplomação, nenhum parlamentar poderá ser preso senão em flagrante delito e em crime inafiançável. E esta é a situação. O caso do Delcídio é diferente. O Delcídio foi preso em flagrante, em crime continuado, no momento em que, no Hotel Tures, aqui de Brasília, ele tramava a fuga do Cerveró para o exterior. Então foi preso em flagrante. O Aécio não. O Aécio, igual a outros que estão aqui, são 28 senadores, sem falar dos mais de 100 deputados federais, que estão sendo investigados. E no Senado tem no mínimo 3 senadores que estão denunciados, respondendo o processo e legislando, votando em plenário e nas comissões. Então, por que a diferença de tratamento com o Aécio? Então, eu sou obrigado a ser coerente, votar pela Constituição, tecnicamente. E na terça-feira que vem vai ser o meu voto e eu pretendo sustentar do microfone de plenário ou da tribuna, pretendo sustentar esse voto, porque normalmente o Supremo leva anos para julgar um político. Por exemplo, o Renan faz 9 anos que responde a um processo e não termina nunca. Ora, se o Supremo afastou o Aécio do Senado e lhe mandou para casa, onde não pode sair à noite, isso significa prisão, é prisão domiciliar. E se usa a expressão... Agora inventaram um eufemismo aí chamado de recolhimento domiciliar. É a mesma coisa, é prisão, porque se ele sair de noite atualmente, ele é preso e levado para o regime fechado da Papuda. Então ele está cumprindo prisão e, portanto, sem autorização do Senado. Até terça-feira, pelo menos, sem autorização do Senado. E não existe em lugar nenhum da Constituição que permita que o Poder Judiciário intervenha no Legislativo prendendo o senador. Porque se for assim, o Senado, quantas vezes quiser, vai retirando os implicados. Se tem 28, ele poderá tirar um a um. E ele não tem esse poder. Então ao contrário do que me disse o meu prezadíssimo amigo, a quem eu admiro muito, Eduardo Carrion, está havendo sim um conflito institucional, porque é um poder interferindo no outro. Professor Carrion foi citado, portanto tem direito à palavra. Com muita honra. Bem, boa tarde, senador Lazier. Uma satisfação ouvi-lo. Talvez não haja propriamente uma divergência. O que eu falei é que não percebo crise institucional no Brasil. Com relação ao procedimento adotado pelo Supremo, realmente eu levantei algumas dúvidas do ponto de vista jurídico e constitucional. Até que ponto essa medida poderia ter sido adotada? Parece-me que em princípio não, que aqui houve talvez um atropelo na formalidade, independentemente da nossa vontade com relação a este ou aquele representante. Mas há de se respeitar o parâmetro constitucional. E realmente parece que esta medida, que se assemelha a uma prisão domiciliar, ela não tem previsão, ou pelo menos depende de uma deliberação da própria Casa do Congresso Nacional. Não, está bem, eu fico tranquilo ao ver esse esclarecimento e pelo respeito que eu lhe tenho como professor de constitucional e com quem convivi profissionalmente durante muitos anos como entrevistador, e o professor Carrion como meu entrevistado. E tem um outro item, meus prezados amigos. Se tudo tivesse sido resolvido como queríamos no dia 6 de julho do ano passado, não desse ano, porque eu mandei buscar a ata do Conselho de Ética do Senado, onde eu sou titular. Ali, por 11-4, os senadores do Conselho de Ética resolveram arquivar o processo que estava aberto contra o Aécio. Eu votei contra. Fomos 4 que votaram contra. Foi o Pimentel do PT, o Valadares do PSB, aliás, e o Capiberibe do PSB e eu. Fomos 4 que votamos contra e sustentamos que aquilo era injusto. E que até cheguei a dizer
que aquilo ali era um sinal de corporativismo do Conselho de Ética, como aliás tem ocorrido seguidamente, e ontem voltou a acontecer. Eles querem absolver o Lindbergh por tudo aquilo que fez há poucos dias, chamou de comissão desmoralizada, chamou de louco o presidente da comissão. Aí se abriu, por sinal, um senador que está aqui bem próximo de mim, no restaurante do Senado, José Medeiros. Aí abriu uma representação e agora estão tentando arrastar para absolver. Bom, então o Conselho de Ética já poderia ter resolvido isso no dia 6 de julho, se tivesse levado adiante a punição que levou a uma situação de agravamento da situação do senador Aécio Neves. Senador Lazier Martins, muito obrigado. Sempre às ordens, cumprimento por esse programa cada vez melhor. Obrigado. Só para fazer a menção, Jeremias, a gente conseguiu só agora o contato com o senador Paulo Paim, não vai dar tempo de colocá-lo no ar, mas o voto do Paim vai ser pelo afastamento, avalizando a decisão do Supremo Tribunal Federal, se de fato o plenário do Senado chegar a analisar essa questão. Se o Supremo não reverter isso antes. Muito bem, vamos continuar acompanhando esses assuntos. Quero agradecer muito aos nossos convidados de hoje, doutor Eduardo Carrion, doutor Lucas Lázari, muito obrigado realmente por toda essa análise, por esses esclarecimentos. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Esfera Pública, Thalita. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. E SIMPA, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, contra as privatizações, na defesa do servidor e do serviço público de qualidade. Vem aí Conexão Guaíba com Nando Gross e Ananda Miller. Às 19 horas, ouça a reprise desta edição do Esfera Pública nas plataformas digitais da Rádio Guaíba. Até amanhã.